Durante um voo, uma jovem executiva se recusa a ceder seu assento na primeira classe para um idoso que passa mal a bordo. No dia seguinte, ela fica paralisada ao encontrar o mesmo idoso na sala do seu chefe, revelando uma conexão inesperada que poderá impactar sua carreira. Alcançando o sucesso desde jovem, Isadora era uma jovem executiva conhecida por sua eficiência e precisão. Aos 30 anos, ela tinha conquistado um cargo de destaque em uma renomada firma de consultoria, e sua agenda estava sempre repleta de compromissos. Aquele dia, no entanto, era especial. Ela estava prestes a embarcar em um voo de primeira classe para uma conferência importante em São Paulo. Com um plano claro em mente, Isadora havia decidido usar o tempo no avião para revisar e finalizar uma planilha de negócios que, se concluída a tempo, poderia significar uma grande oportunidade para sua equipe. A experiência de voo de primeira classe deveria ser um luxo, mas, para Isadora, a ansiedade de completar a planilha estava ofuscando qualquer prazer que a viagem pudesse oferecer. Desde o momento em que chegou ao aeroporto, sua impaciência estava evidente. Ao enfrentar a fila para o embarque, seu desconforto tornou-se palpável. Por que é que essa fila está tão lenta? Isadora murmurava para si mesma, embora seu descontentamento não passasse despercebido. Ela olhou para os funcionários da companhia aérea com uma expressão de desdém, o que fez com que uma jovem ao seu lado, tentando acomodar suas malas, lançasse um olhar curioso para ela. "Senhora, por favor, mantenha a calma", disse uma das funcionárias com um sorriso forçado, tentando ser compreensiva. "Calma", Isadora retrucou com a voz elevada. "Estamos falando de uma classe que pagamos para ter prioridade. Deveríamos estar embarcando muito mais rápido." A funcionária tentou manter a compostura, mas o desconforto de Isadora parecia contagiante. Finalmente, após o que pareceram eternos minutos, Isadora conseguiu embarcar. O corredor do avião parecia um oásis em comparação com a multidão do saguão de embarque, e ela se dirigiu com passos rápidos até sua poltrona na primeira classe. Ao entrar no espaço reservado para a primeira classe, o ambiente parecia um refúgio de tranquilidade. O aroma de lavanda e o brilho suave das luzes eram um alívio bem-vindo. Isadora não pôde deixar de se sentir um pouco mais relaxada ao notar que, felizmente, não havia crianças ao seu redor. As poltronas de couro eram largas e confortáveis, e a visão das janelas parecia prometer uma viagem tranquila. Isadora acomodou-se em sua poltrona, ajustando o encosto e se afundando no assento luxuoso. Ela pegou seu laptop e os documentos necessários, disposta a transformar aquelas horas em um período produtivo. Isadora acreditava firmemente que a classe executiva, com seu ambiente mais sossegado e seus recursos aprimorados, seria o lugar perfeito para concluir sua tarefa. Enquanto a aeronave taxiava para a pista de decolagem, Isadora respirou fundo, fechou os olhos por um momento e permitiu-se imaginar o sucesso que alcançaria no futuro. Uma boa entrega daquela planilha era sua chance de brilhar ainda mais, e ela estava determinada a aproveitá-la ao máximo. Assim que o avião começou a subir, ela ligou o laptop, com a mente já mergulhada nos detalhes do trabalho. Para Isadora, o voo não era apenas uma viagem, mas uma oportunidade para se destacar e solidificar seu papel como uma das líderes mais eficazes da empresa. À medida que o avião alcançava sua altitude de cruzeiro, o mundo começou a desaparecer. Isadora estava pronta para mergulhar no trabalho, sem saber que, naquele voo, a serenidade planejada começaria a ser desafiada por forças imprevistas. Naquele momento, Isadora estava mergulhada em suas tarefas. Com o laptop aberto diante de si, ela se concentrou na planilha que tinha à frente. Uma peça-chave para uma negociação que prometia redefinir o sucesso de sua empresa. Cada célula preenchida, cada fórmula ajustada, era um passo mais perto de garantir que tudo saísse conforme o planejado. A ideia de terminar aquela planilha e enviar antes do pouso era sua principal motivação. O ambiente ao redor parecia tranquilo e silencioso, com os passageiros acomodados e a equipe de cabine prestando seu serviço. Isadora estava tão absorvida pelo computador que nem percebeu a pequena mudança no tom da voz do piloto quando ele fez o anúncio. "Senhoras e senhores,
Gostaria de informar que estamos prestes a enfrentar uma leve turbulência. Pedimos que todos permaneçam com os cintos afivelados. Agradecemos pela compreensão. A mensagem mal foi notada por Isadora, que estava completamente envolvida em ajustar os números e analisar gráficos. No entanto, a calma momentânea foi rapidamente interrompida. O avião começou a sacudir, e o movimento instável fez com que alguns passageiros se entreolhassem com expressões de preocupação. Isadora sentiu a vibração no assento, mas fez um esforço consciente para manter a concentração. Nem mesmo o balançar da aeronave não parecia ser suficiente para desviá-la do trabalho. Com um leve suspiro, ela apertou a tecla Enter e continuou a revisar a planilha, enquanto o tremor ocasional fazia com que seu laptop balançasse um pouco. Era um teste à sua capacidade de manter a calma, e ela estava decidida a não deixar que o desconforto afetasse seu foco. Ao redor dela, os murmúrios nervosos e os sons de cintos sendo afivelados eram apenas um ruído de fundo. Alguns passageiros, visivelmente ansiosos, buscavam conforto em conversas baixas ou seguravam as mãos dos outros. Isadora, por sua vez, ignorava o que acontecia ao seu redor e continuava a trabalhar com um semblante impassível. Após alguns minutos, que pareciam se arrastar como horas, a turbulência começou a diminuir. O avião suavizou seu movimento e o piloto fez um novo anúncio. A turbulência passou, senhoras e senhores. Podem retirar os cintos e continuar com suas atividades. Mais uma vez, agradecemos pela paciência. Com o sinal de afivelamento de cintos finalmente apagado, o ambiente na cabine se acalmou. Os passageiros respiraram aliviados, alguns se esticando e tentando relaxar depois da tensão. Mesmo assim, Isadora permaneceu focada no trabalho. Sem desviar o olhar da tela, ela levantou a mão e fez sinal para uma das comissárias de bordo, que se aproximou com um sorriso simpático. Uma taça de champanhe, por favor. Isadora solicitou com um tom de voz que carregava um toque de elegância. A comissária trouxe rapidamente a bebida, e Isadora aceitou o champanhe com um breve sorriso de agradecimento. Ela apreciou a efervescência da bebida enquanto voltava a sua atenção para a planilha. Cada gole era um pequeno luxo que ela se permitia, como uma forma de marcar seu progresso e manter o ânimo durante o trabalho. O voo seguiu seu curso, e Isadora continuou mergulhada em suas tarefas, alheia ao ambiente que se desenrolava ao seu redor. A turbulência tinha sido um obstáculo inesperado, mas ela estava determinada a não deixar que isso interrompesse seu progresso. Enquanto o ambiente se acalmava após a turbulência, Isadora se sentia finalmente relaxada e produtiva em seu confortável assento de primeira classe. A planilha estava quase completa e ela estava prestes a finalizar os últimos detalhes, quando, inesperadamente, a tranquilidade foi interrompida por uma comissária de bordo que se aproximou com uma expressão preocupada. A comissária estava acompanhada por um senhor idoso que parecia visivelmente desconfortável. O homem, de cabelos brancos e rosto pálido, estava respirando com dificuldade, e o olhar ansioso no seu rosto era claro. A comissária, com uma expressão que misturava preocupação e profissionalismo, se dirigiu a Isadora. Senhora Isadora, peço desculpas pela interrupção. Este senhor está passando mal devido à turbulência e parece estar com falta de ar. Precisamos de um assento mais confortável para ele. Seria possível a senhora trocar de lugar com ele? Isadora levantou os olhos do laptop e lançou um olhar rápido para o senhor, percebendo a situação, mas seu foco estava firme na tarefa que ainda precisava ser concluída. Sua mente estava tão absorta na planilha que a proposta de troca de assento parecia um desvio inaceitável do seu plano. Desculpe, mas eu realmente não posso, Isadora respondeu com um tom firme e determinado. Eu paguei um preço elevado por este assento e a minha produtividade não pode ser comprometida agora. Além disso, há outros assentos disponíveis na cabine. Não pode haver outra solução? A comissária tentou manter a calma, compreendendo a situação difícil, mas seu olhar de empatia se misturava com uma pitada de frustração. Entendo, senhora Isadora,
mas este assento é o único disponível que possa proporcionar o conforto necessário ao senhor neste momento. Por favor, considere a situação dele. Precisamos garantir que ele esteja bem. Isadora balançou a cabeça, visivelmente incomodada. Eu compreendo a necessidade de ajudar, mas eu estou no meio de um trabalho muito importante e preciso terminar. Se houver outras opções, como um assento mais próximo da classe econômica ou alguém que possa ajudar, sugiro que busquem essas alternativas. A comissária hesitou por um momento, claramente em busca de uma solução que pudesse equilibrar as necessidades de todos. Vou verificar outras possibilidades. Agradeço pela compreensão. Enquanto a comissária se afastava para procurar uma alternativa, Isadora voltou a se concentrar em seu laptop, mas não sem um leve frisson de desconforto. Ela estava determinada a manter seu foco, mas o episódio havia deixado uma pequena marca em sua tranquilidade. O senhor idoso e a comissária continuaram a procurar uma solução adequada, enquanto Isadora, alheia ao desconforto ao redor, tentava retomar seu ritmo de trabalho. Seu foco estava inteiramente na planilha, e ela estava decidida a não deixar que nada a desviasse de sua missão. A atmosfera na cabine de primeira classe, que havia sido marcada por uma breve tensão, começou a se dissipar quando, do outro lado do corredor, um homem robusto e bem vestido se levantou de seu assento. Ele parecia ser um executivo de meia-idade, com um olhar firme e uma postura confiante. "Senhora, pode trocar de lugar com este senhor?" Ele perguntou com uma voz firme e gentil à comissária, enquanto se dirigia ao assento do lado oposto ao de Isadora. "Eu vou para a classe econômica." O senhor idoso, que havia assistido à cena com um olhar de ansiedade, sorriu amplamente ao ouvir a proposta. A gratidão em seus olhos era palpável quando ele aceitou o gesto com um "muito obrigado", cheio de emoção. A comissária, aliviada, ajudou o senhor a se acomodar no novo assento, e a troca foi feita com uma fluidez que parecia restaurar um pouco da harmonia no ambiente. No entanto, para Isadora, a cena passou quase que despercebida. Ela estava completamente imersa em seu trabalho, e a troca de assentos, embora significativa, não fez mais do que causar uma leve reviravolta em seu campo de visão. Com um suspiro impaciente, Isadora balançou a cabeça e voltou a se concentrar em sua planilha. Sua ansiedade estava evidente em cada movimento que fazia. As teclas do teclado pareciam ser pressionadas com mais força do que o habitual, e cada célula da planilha, cada fórmula ajustada, era uma forma de garantir o sucesso da negociação. Com o passar das horas, o mundo exterior parecia não existir para ela. As nuvens que passavam pela janela, uma visão que normalmente teria capturado sua atenção, foram ignoradas enquanto mergulhava ainda mais nos detalhes da planilha. O tempo parecia se arrastar, e sua mente estava presa na constante preocupação sobre o resultado da negociação que estava por vir. Quando o avião começou a sua descida para o pouso, a ansiedade de Isadora se intensificou. Seus pensamentos giravam em torno dos detalhes da negociação, das objeções que ela poderia enfrentar e das estratégias que poderia usar para superar as resistências. A ideia de que seu trabalho meticuloso poderia não ser bem recebido era uma preocupação constante. Finalmente, quando o avião tocou a pista e começou a desacelerar, Isadora levantou o olhar, ainda com a expressão preocupada. As luzes do aeroporto começavam a piscar abaixo e a chegada a São Paulo estava prestes a acontecer. Mesmo assim, o alívio do pouso não foi suficiente para dissipar a nuvem de ansiedade que pairava sobre ela. O pensamento de como sua proposta seria recebida pelos parceiros da empresa continuava a dominar seus pensamentos, obscurecendo qualquer sensação de realização que ela tivesse ao completar a planilha. Enquanto os passageiros começavam a se preparar para desembarcar, Isadora estava tão focada em sua preocupação que mal notou o ambiente ao seu redor, alheia ao alívio e à gratidão que o gesto do homem havia proporcionado ao senhor idoso. Para Isadora, a verdadeira batalha estava apenas começando, e a sua mente estava totalmente absorvida na antecipação dos desafios que aguardavam por ela. Ao desembarcar do voo, Isadora estava ainda perdida em seus pensamentos, com a mente girando em torno das negociações
e dos desafios que esperavam por ela. A ansiedade não havia diminuído desde o pouso, e a expectativa do que a aguardava na reunião de negócios dominava seus pensamentos. No entanto, ao sair do portão de desembarque e avistar a área de chegada, Isadora se deparou com uma visão inesperada. Lá, no meio da agitação do aeroporto, estava William, seu chefe. Ele estava encostado em uma coluna, com uma expressão de expectativa e um sorriso caloroso no rosto. Isadora ficou paralisada por um instante, e seu coração disparou com uma mistura de surpresa e nervosismo. Ela não esperava ver William ali, especialmente considerando que ele estava fora da cidade para a mesma conferência. No entanto, o que realmente a pegou de surpresa foi a presença do senhor idoso ao lado de William. Era o mesmo homem que ela tinha visto no voo, e agora ele estava ao lado de seu chefe. A mente de Isadora começou a correr, fazendo suposições rápidas e ansiosas. O que estaria acontecendo? Havia algum problema com aquela situação? Seu cérebro estava em modo de pânico quando William começou a se aproximar, com um sorriso ainda mais largo ao ver Isadora. A expressão de William era de alegria genuína, não de desaprovação ou crítica. Ele se dirigiu a ela com um entusiasmo acolhedor. "Isadora, que bom te ver!" William exclamou. "Quero te apresentar a alguém especial." Isadora, ainda confusa e um pouco tensa, deu um passo à frente. William então envolveu o senhor idoso em um abraço afetuoso. "Este é meu pai, José", William explicou. "Ele veio me visitar e aproveitou para me encontrar aqui no aeroporto. Pai, esta é Isadora, uma das nossas melhores executivas." O senhor José, com um sorriso amável e um olhar de orgulho, estendeu a mão para Isadora. "Prazer em conhecê-la, Isadora. Fico feliz em poder me apresentar." Ele disse com uma voz calorosa e uma aura de gentileza. Isadora ficou paralisada por um momento, e a situação a atingiu com um raio. O senhor idoso não estava ali para reclamar dela, e a tensão que ela havia sentido estava agora se dissipando. O homem que ela tinha visto no voo era, na verdade, o pai de seu chefe. Ela aceitou o aperto de mão do senhor José, tentando esconder sua surpresa. "O prazer é meu, senhor José", ela respondeu, tentando recuperar a compostura. "Espero que tenha tido uma boa viagem." "Foi uma experiência interessante, para dizer o mínimo", José comentou com um sorriso afável. "E agora que estou aqui, ansioso para passar algum tempo com meu filho." Isadora, aliviada por não ter que lidar com um possível problema de trabalho, sentiu um peso sair de seus ombros. William e seu pai continuaram a conversar, e Isadora se afastou discretamente, desejando a eles um bom encontro e se dirigindo ao saguão de desembarque. No entanto, na manhã seguinte, a situação parecia outra. O ambiente na sala de reuniões estava carregado de uma tensão evidente. Isadora entrou na sala com o coração acelerado, já pressentindo que o dia seria difícil. O que ela não imaginava era que sua manhã começaria com uma avaliação crítica de seu trabalho. William e seu pai, José, estavam sentados à mesa, ambos com expressões que variavam entre seriedade e um certo grau de sarcasmo. Com sua postura de autoridade, José já havia começado a revisar minuciosamente a apresentação e as planilhas de Isadora. Ele estava em plena ação, folheando os documentos e fazendo anotações com uma caneta. O olhar de concentração em seu rosto demonstrava o quão meticuloso ele era em sua análise. Por outro lado, William parecia mais uma presença tranquilizadora ao lado de seu pai, embora sua expressão também refletisse uma certa tensão. Ele havia solicitado a reunião para discutir os detalhes finais do plano de negócios e parecia ansioso para ver a reação de Isadora às observações de seu pai. "Bom dia, Isadora." William cumprimentou-a, tentando suavizar a atmosfera. "Meu pai e eu revisamos seu plano de negócios e temos algumas questões a discutir." Isadora forçou um sorriso e assentiu, sentindo o peso da situação. "Claro, William, estou pronta para qualquer feedback." José, sem perder tempo, mergulhou nas questões. "Vamos começar com a análise financeira. Notei que há algumas inconsistências nos seus cálculos de previsão de receita.
pode explicar por que a projeção de crescimento está tão otimista em comparação com o histórico de mercado? Isadora se viu diante de um bombardeio de perguntas que iam além do escopo da proposta inicial. José levantou pontos sobre o planejamento estratégico que não haviam sido devidamente abordados. Ele questionou a abordagem de marketing e as estimativas de despesas operacionais. Cada pergunta parecia aprofundar o desconforto de Isadora, que estava visivelmente abalada pelas observações minuciosas. Eu não havia considerado todos esses aspectos em detalhes, Isadora admitiu, tentando manter a compostura. Parece que o planejamento precisaria de uma revisão mais completa. José manteve uma calma imperturbável, mas sua crítica foi clara. O plano que você apresentou é bom, mas não é convincente o suficiente para abordar todas as preocupações dos nossos parceiros. Precisamos de um plano mais robusto e detalhado para garantir o sucesso da negociação. As palavras de José ecoaram na mente de Isadora, que começou a questionar a seriedade e a adequação do trabalho que havia apresentado. Ela se sentiu como se estivesse sendo desafiada, não apenas em termos de seu trabalho, mas também em sua capacidade profissional. A crítica construtiva parecia para ela uma tentativa de sabotar o que havia feito, e isso a deixou irritada e defensiva. Eu entendo a necessidade de aprimorar o plano, Isadora respondeu com um tom que denunciava sua frustração. Mas não posso deixar de pensar que essas críticas são um pouco severas. Parece que o senhor está procurando falhas, como se fosse algo pessoal. José, observando a inquietação de Isadora, permaneceu calmo. Nada disso, não é uma questão de encontrar falhas, mas de garantir que nosso plano esteja à altura das expectativas. Sugiro uma abordagem alternativa que pode ser mais eficaz. Se você estiver disposta, podemos trabalhar juntos para melhorar o plano. Isadora estava em um dilema interno. Ela não queria aceitar a proposta de José sem questionar, especialmente porque achava que poderia haver um tom de vingança em suas críticas, mas ao mesmo tempo, ela sabia que precisava encontrar uma solução para não comprometer a negociação. Após um momento de hesitação, ela respirou fundo e, com um gesto de resignação, concordou. Está bem. Vamos revisar o plano conforme sua sugestão. Eu quero garantir que estamos preparados da melhor forma possível para a negociação. José sorriu levemente, satisfeito com a disposição de Isadora. Ótimo. Vamos trabalhar juntos para fortalecer a proposta e garantir que ela seja convincente para os nossos parceiros. Enquanto a reunião prosseguia, Isadora se sentiu dividida entre a irritação e a necessidade de cooperação. Ela estava determinada a mostrar sua competência, mas também compreendeu que a colaboração poderia ser a chave para ajustar o plano e alcançar o sucesso desejado. O dia estava apenas começando e a pressão estava longe de acabar. Naquela noite, a mente de Isadora Santos estava turbulenta. O quarto de hotel estava mergulhado em um escuro tranquilo, mas o silêncio ao redor não conseguia acalmar a inquietação que a consumia. Ela havia passado horas revisando o plano de negócios ajustado por José e, embora soubesse que precisava integrá-lo ao seu trabalho, não conseguia deixar de se sentir cética. Enquanto a lua lançava sombras sutis através das cortinas, Isadora se sentava à mesa de trabalho, rodeada por papéis e anotações. O plano de José estava cheio de detalhes que, para ela, pareciam excessivamente complexos e arriscados. Ela se perguntava se a abordagem proposta realmente faria sentido para os parceiros de negócios ou se era apenas um esforço desesperado para acomodar críticas, visando garantir a aprovação da negociação e, de certa forma, uma forma de vingança disfarçada. Isadora girava a caneta entre os dedos, com os olhos fixos nas páginas diante de si. A ideia de que José pudesse estar tentando minar seu trabalho a deixou desconfortável, e a perspectiva de ter que apresentar um plano que ela acreditava não ser ideal a deixava ainda mais ansiosa. O que se passava na mente de José? Estaria ele realmente pensando na melhor forma de garantir o sucesso, ou havia uma vontade de fazê-la pagar pelo episódio no avião?
Decidida a não deixar que sua desconfiança afetasse sua abordagem profissional, Isadora fez o que considerava mais prudente. Com determinação, ela começou a trabalhar em uma apresentação alternativa. Ela sabia que precisava estar preparada para todas as eventualidades e garantir que tivesse uma estratégia robusta caso a proposta de José não fosse bem recebida. O plano alternativo que ela estava elaborando era baseado em suas próprias ideias, ajustadas para complementar, mas não completamente dependentes da abordagem de José. Enquanto digitava e ajustava os slides, Isadora refletia sobre as nuances da situação. Seu objetivo era ter uma apresentação que fosse tão convincente quanto o plano revisado, mas que também refletisse sua própria visão e expertise. Ela acreditava que a proposta de José poderia não atender completamente às necessidades dos parceiros e queria ter certeza de que estaria pronta para qualquer cenário que se apresentasse. As horas avançavam e a noite parecia se arrastar interminavelmente. Isadora, agora com os olhos cansados e a mente saturada de informações, revisou seu material pela última vez. Ela havia criado um plano que abordava as preocupações de maneira mais direta e simplificada, com dados e análises que se alinhavam com sua compreensão do mercado e das necessidades dos parceiros. Finalmente exausta, Isadora fechou o laptop e olhou pela janela para o céu escuro da cidade. Embora a ansiedade permanecesse, ela sentia um pequeno conforto ao saber que tinha uma estratégia de backup. Se a proposta de José não fosse bem recebida, ela estava pronta para apresentar sua própria visão, garantindo que não estivesse completamente exposta. Preparando-se para ir para a cama, Isadora pensou em como a situação poderia se desenrolar. Havia algo de emocionante na forma como ela estava navegando entre as expectativas e as realidades de sua profissão. No dia seguinte, o sucesso ou fracasso da negociação dependeria não apenas do plano que ela apresentaria, mas também da sua habilidade de manejar as complexidades do cenário que havia se desenhado. Com um último olhar para o material, Isadora se deitou, determinada a enfrentar o dia seguinte com a melhor preparação possível. Logo pela manhã, a sala de conferências estava cheia de um misto de expectativa e tensão. Isadora entrou com uma postura determinada, embora seu coração estivesse acelerado de nervosismo. O momento da verdade havia chegado, e ela estava prestes a apresentar sua versão da proposta para os parceiros da empresa, decidida a seguir sua própria visão, apesar das críticas e sugestões de José. À medida que Isadora começava a apresentação, sua voz tremia levemente, mas ela fez o possível para manter um tom de confiança. O primeiro slide apareceu na tela, e ela mergulhou nos detalhes, ignorando os pontos sugeridos por José. Ela estava tão focada em mostrar seu próprio plano, que não notou a crescente expressão de confusão nos rostos dos sócios presentes. Os sócios, ao ouvirem as propostas e estratégias que Isadora estava apresentando, começaram a trocar olhares desconcertados. A abordagem parecia confusa e não estava alinhada com as expectativas que haviam sido discutidas anteriormente. A estratégia, que Isadora acreditava ser a solução ideal, estava sendo recebida com crescente descrença. José, percebendo o desconforto crescente na sala, tentou intervir para esclarecer alguns pontos e alinhar a proposta com as preocupações dos sócios. Mas sua intervenção foi abruptamente cortada por Isadora, que estava determinada a manter o controle da apresentação. Com todo o respeito, José, eu acredito que a proposta que estou apresentando é a melhor abordagem para os nossos objetivos. Isadora afirmou, com um tom de firmeza que não disfarçava a ansiedade. A tentativa de José de corrigir os pontos críticos da apresentação não foi bem recebida, e o ambiente na sala começou a se tornar ainda mais tenso. O clima, que já estava carregado, tornou-se ainda mais pesado, e a falta de alinhamento entre Isadora e os sócios era evidente. William, sentado ao lado da mesa, observava com crescente preocupação. A postura defensiva de Isadora e a incapacidade de alinhar a proposta com as expectativas dos sócios estavam claramente afetando a negociação. Quando a apresentação finalmente terminou, os sócios não hesitaram em expressar sua insatisfação. A crítica foi direta e cortante.
A proposta apresentada não nos convenceu. Falta clareza e alinhamento com o que discutimos anteriormente. Considerando a falta de uma abordagem convincente, estamos considerando desistir da negociação. O impacto das palavras dos sócios foi um golpe duro para Isadora. Ela sentiu o peso de suas decisões e as possíveis consequências de sua teimosia. William levantou-se, com uma expressão preocupada em seu rosto. Isadora, precisamos conversar, ele disse com um tom de urgência. Não temos mais tempo para apresentar um novo plano. O que você fez foi comprometedor para a negociação. Com a reunião encerrada e a tensão ainda pairando no ar, William orientou Isadora a se afastar por um momento. Eu sugiro que você descanse este fim de semana, ele recomendou. Volte na segunda-feira e discutiremos a situação mais detalhadamente. Precisamos pensar cuidadosamente sobre nossos próximos passos. Desesperada e com um sentimento de culpa crescente, Isadora se retirou da sala, com a mente girando entre as consequências do que havia causado. A sensação de fracasso era esmagadora, e ela sabia que precisaria de um tempo para processar a situação e pensar em como reverter o impacto negativo. Enquanto saía do prédio e se dirigia para seu carro, Isadora tentou se lembrar das palavras de William. O descanso do fim de semana parecia ser a única coisa que poderia lhe dar um momento de clareza para entender a magnitude do estrago e começar a buscar soluções para salvar a negociação e sua posição na empresa. Na segunda-feira, Isadora Santos entrou no escritório de William com um peso no peito e uma sensação de nervosismo crescente. A reunião anterior ainda estava fresca em sua mente, e a expectativa de enfrentar William a deixava apreensiva. William estava sentado atrás da mesa, com uma expressão grave e concentrada no rosto. Ele gesticulou para que Isadora se sentasse e, sem perder tempo, entregou um documento impresso a ela. Bom dia, Isadora. William disse com um tom de seriedade que não disfarçava sua preocupação. Leia isso. Isadora, com mãos trêmulas, pegou o papel e começou a ler o e-mail. A mensagem era clara e direta. A proposta inicial de sua equipe havia sido rejeitada pelos sócios. O sentimento de choque e vergonha a atingiu imediatamente. O e-mail, no entanto, continuava a relatar que, devido à intervenção de José, que se preocupou em procurá-los após a reunião, os sócios reconsideraram a proposta e estavam dispostos a seguir trabalhando com a empresa. A sensação de desânimo tomou conta de Isadora. Ela havia subestimado a experiência e a visão de José, e agora, de alguma forma, parecia que ele havia salvado a situação que ela havia comprometido. A realidade da situação a atingiu com força, e a culpa começou a se instalar. Com um suspiro pesado, ela olhou para William, tentando encontrar palavras para explicar sua postura anterior. William, começou Isadora com a voz carregada de desespero, eu realmente pensei que a abordagem de José não funcionaria. Achei que suas ideias eram antiquadas e que poderiam prejudicar a negociação. Eu tentei fazer o melhor, acreditando que estava salvando a empresa de um plano ruim. William, com uma expressão de cansaço e frustração, a observou em silêncio. Isadora, incapaz de conter sua frustração, continuou. Eu pensei que José estivesse tentando sabotar meu trabalho. Ele não me deu a chance de mostrar a eficácia da minha proposta. Eu estava tentando proteger a empresa de uma abordagem que parecia desatualizada. Antes que William pudesse responder, José entrou na sala. A presença de José parecia imperturbável, mas havia uma firmeza em seu olhar. Ele ouviu o desabafo de Isadora e, calmamente, interveio. Isadora, começou José com um tom controlado, parece que você não leu o e-mail com a devida atenção. Sua proposta foi rejeitada, mas a nossa intervenção foi crucial. O que você vê como uma tentativa de sabotagem foi, na verdade, um esforço para corrigir as falhas e garantir uma negociação mais sólida. Isadora olhou para José atônita. O que quer dizer com isso? José continuou. Graças às sugestões que fiz, conseguimos ajustar a proposta e obter a aprovação dos sócios. A proposta inicial foi rejeitada, mas a nossa colaboração ajudou a melhorar a abordagem e a atender às expectativas dos parceiros.
O resultado final foi uma proposta revisada e aprovada. A revelação deixou Isadora em estado de choque. As palavras de José começaram a fazer sentido, e ela percebeu com clareza a gravidade de seus próprios erros. Seu ego inflado e suas ações impulsivas quase comprometeram não só a negociação, mas também sua posição na empresa. William, observando a transformação no rosto de Isadora, suspirou e se dirigiu a ela com uma mistura de empatia e firmeza. Isadora, você precisa entender que no mundo dos negócios é essencial ouvir e integrar diferentes perspectivas. Sua abordagem inicial foi importante, mas ignorar as contribuições valiosas e a experiência de outros pode levar a consequências graves. A tensão na sala era palpável e as palavras que ele dizia tinham um peso significativo. Em um tom que misturava seriedade e pesar, William continuou: sua postura e a forma como você tratou José foram inaceitáveis. Sua decisão de ignorar suas sugestões e desrespeitar uma ordem direta quase custou à empresa um contrato milionário. As palavras de William foram como um golpe direto. Isadora, com a cabeça baixa e o coração pesado, sentiu o peso da realidade de seus atos. Ela havia, de fato, colocado o futuro da empresa em risco com sua atitude arrogante e sua recusa em considerar as contribuições de José. William prosseguiu com a voz firme e decidida: não tenho outra opção senão demiti-la. A confiança é fundamental para qualquer equipe, e sua falta de respeito pelos colegas e sua postura de desdém não são aceitáveis. Você desrespeitou uma ordem direta e comprometeu o sucesso da empresa. Isadora levantou o olhar, encontrando a expressão impassível de José. Ele, com uma calma que parecia quase fria, fez um breve comentário. Isadora, o respeito pelos outros é essencial tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Espero que você leve essa lição a sério. A simplicidade e a precisão das palavras de José apenas aumentaram o peso da situação. Isadora sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. O respeito e a colaboração eram conceitos que ela havia negligenciado, e a realidade de suas ações estava agora completamente clara. Embora visivelmente desapontado, William tentou oferecer um pouco de conforto. Desejo a você boa sorte, Isadora. Espero que você possa amadurecer e encontrar uma nova oportunidade no futuro. Às vezes, as falhas são dolorosas, mas são também uma chance de aprender e crescer. Isadora apenas acenou com a voz ausente e seu espírito esmagado. Ela sabia que as palavras de William eram um gesto de compaixão, mas o impacto das consequências de suas ações era imenso e inescapável. Enquanto William e José se levantavam para se juntar à equipe e celebrar o sucesso final da negociação, Isadora se sentiu deixada para trás. O sentimento de solidão era profundo. Eles estavam indo comemorar uma vitória que ela quase comprometeu, e a realidade de sua situação a atingiu com toda a sua força. Com um suspiro profundo, Isadora sentou-se sozinha na sala, com o olhar fixo no chão. As realizações de sua carreira pareciam distantes e inalcançáveis agora. Ela pensou em todas as oportunidades que havia perdido, além da chance de aprender e crescer que havia negligenciado por causa de seu ego e falta de respeito pelos outros. A reflexão sobre seus erros trouxe um novo nível de dor e arrependimento. Ela compreendeu que, ao ignorar a experiência de José e agir de maneira impulsiva, havia prejudicado não apenas a empresa, mas também sua própria carreira. O reconhecimento do custo de suas ações foi um golpe duro e Isadora sabia que precisava enfrentar as consequências e começar a reconstruir sua vida e carreira de uma forma que fosse mais alinhada com os valores de respeito e colaboração. Com o coração pesado e a mente repleta de lições difíceis, Isadora se levantou, pronta para enfrentar a realidade de suas ações e a nova jornada que tinha pela frente. O caminho para a recuperação seria longo e desafiador, mas ela sabia que era um passo que precisava dar para um dia encontrar uma nova chance e talvez, finalmente, entender de verdade o valor do respeito e da colaboração. Com o escritório em festa,
Isadora se encontrava em um canto sombrio da sala, isolada do clima de celebração que envolvia seus colegas, enquanto arrumava suas para ir embora. O barulho das conversas animadas e das risadas felizes parecia distante e quase surreal. A celebração do sucesso da negociação contrastava fortemente com o vazio e a desolação que ela sentia. À medida que a equipe se reunia para brindar a vitória e a recuperação do contrato, Isadora lutava para processar o impacto devastador de suas ações. O brilho das taças de champanhe e o entusiasmo no ar não podiam esconder o fato de que ela havia sido excluída daquela vitória. Sua mente estava inundada de reflexões dolorosas sobre como sua postura arrogante e a falta de respeito pelos colegas haviam levado à sua demissão. Ela se perguntava como tinha chegado a esse ponto. A ideia de que seu ego inflado e sua falta de empatia haviam custado tão caro a deixou profundamente angustiada. Isadora percebeu que sua resistência em aceitar as contribuições valiosas de José e seu desdém pela experiência alheia eram mais do que simples falhas de julgamento. Eram falhas de caráter. Por este motivo, a sensação de arrependimento era esmagadora. Cada decisão errada e cada palavra desrespeitosa parecia se repetir em sua mente, como uma fita de vídeo desgastada que não parava de rodar. Isadora se deu conta de que a verdadeira vitória não estava em ganhar negociações ou em estar sempre certa. A verdadeira vitória estava em aprender com os próprios erros e crescer a partir deles. Sentada sozinha, ela refletiu sobre a importância do respeito e da colaboração em qualquer ambiente de trabalho. A experiência com José e a rejeição de sua proposta serviram como uma lição brutal sobre o valor da sabedoria dos outros e a necessidade de ouvir e considerar diferentes perspectivas. A lição de humildade que ela estava enfrentando era dura, mas inegavelmente necessária. O peso da responsabilidade e a dor da perda não poderiam ser apagados, mas Isadora sabia que precisava enfrentar essa realidade de frente. Havia uma oportunidade em meio à desilusão, pelo menos, uma chance de avaliar profundamente seus erros e fazer um compromisso real com a mudança. Embora estivesse difícil enxergar além da sua dor imediata, ela começou a perceber que a verdadeira recuperação e aprendizado surgiriam de sua capacidade de refletir sobre suas ações e, finalmente, mudar seu comportamento. Enquanto o escritório continuava a se alegrar, Isadora se levantou lentamente, decidida a sair daquele ambiente festivo. A noite ainda estava no começo, e ela sabia que precisava de tempo para processar tudo e começar a traçar um novo caminho. Com um último olhar para a sala cheia de celebração, ela deixou o prédio, decidida a enfrentar a jornada de autodescoberta e reconstrução que tinha pela frente. A lição dolorosa que Isadora havia aprendido era que o verdadeiro sucesso não era medido apenas pelas vitórias momentâneas, mas pela capacidade de crescer, mudar e aprender com os próprios erros. Isadora estava agora em um ponto de virada crucial e o caminho à sua frente seria desafiador, mas ela estava determinada a usar a experiência como uma base sólida para construir uma nova trajetória baseada no respeito e no autodesenvolvimento. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.